Rapaziada, há um mês e um dia atrás, nós montamos essa pool aqui, né? Essa piscina de liquidez de USDC com uma cripto VVV, de inteligência artificial, tá? Vamos ver como é que foi o retorno de taxas. Não vamos contar a valorização da moeda, só o que nós tivemos de taxas. Quantos por cento nós tivemos? Vamos dar uma olhada lá, galera. Primeiro, vamos ver quanto que nós investimos na parada aqui no controle, né não? Deixa eu ver aqui. Coloquei R$ 100 aqui, certo? Fazendo as conversões e comprando a moeda, né? A gente teve aqui, ó, 16 dólares e 94 de dólares. Dividindo para pool, né? Foi praticamente 50% em cada. Aqui vai dar uma diferença por causa da oscilação da moeda. Na época eu comprei 2,75 de VVV, que deu 8,52 dólares. Hoje tem 2,55 de VVV. Ou seja, eu tive que vender um pouquinho de VVV para comprar mais USDC para equilibrar a pool e ficar 50-50. Na época que há um mês atrás, em um dia, né? Tinha 8,47 dólares. Hoje tem 9,13. Vamos lá no Revert Finance para nós ver melhor. O USDC VVV, ó, o tempo que está ligado à pool aqui, ó, posição IG aqui, né, 30 dias e ponto 9, porque hoje ainda não fechou, né, o dia, então não é 31. Aí aqui, ó, o total que eu investi, né, justamente aqui, ó, 8,47 doleta USDC para 2,74, né, 75 deu aqui, porque tinha umas casinhas decimal aqui, né, ó. De VVV. Aí o que que aconteceu? Aqui é o que eu tenho de posição hoje. Então, ó, eu tive que vender um pedacinho de VVV para comprar mais USDC para equilibrar a carteira. Beleza? Hoje nós temos de taxas aqui, ó, né? Quantos por cento? Quanto de taxa? 0,61 dólares, né? Ou seja, 61 centavos de dólares. O retorno do investimento aqui está dando 3%, porque tem uma questão que conta também a valorização da moeda. Então, não é interessante. Eu vou fazer um cálculo manual. Aqui, ó, já dá a projeção de quantos que eu ganho de taxas por dia. Estou ganhando aqui, ó, 1 centavos de USDC e 1 de VVV. Aí tem o total, né? Aqui, ó, 32 centavos de dólares e 32 aqui, né? E 29 de VVV. Se você vir na Uniswap, dá para ver aqui também, né? Aqui, na verdade, vai mostrar quanto que eu tenho de dólares, o USDC, e quanto que eu tenho de moeda, uma fração da moeda. Aqui ele já mostra tanto a fração da moeda, ó, 0,8, 0,8, e mostra o valor estipulado em dólares. Então, vamos ver aqui a porcentagem da parada, que é o que interessa, é o que vocês querem saber. Se eu investir 16,94 dólares e eu recebi 61 centavos, vai dar aqui 3%, eu acho que vai dar um pouco a mais. Vai dar uns 3,5%, quase, 3,6% eu acho. 16,94 menos... Seria mais, na verdade, vamos colocar mais, né? Porque senão pode dar erro no universo aí. 3,6%. Olha lá, 60,9%, ou seja, 3,6% que nós tivemos de retorno. 3,5% em um mês. Isso sem contar a valorização da moeda. Porque, ó, a minha pool hoje, com a valorização da moeda, sem taxa, tá? Tá aqui, ó, em 18,28. Então, de valorização da moeda, se eu tinha investido 100 dividido por 16,94 vezes os 18,28, tá no mesmo esquema, 18,34, que tá uma diferencinha. Vamos colocar o que dá no Swap aqui, ó. 18,28. 18,28. Eu tive aí 7,9, praticamente 8% de valorização da moeda, né? Eu tive da VVV, ou seja, a valorização da moeda eu tive 8%. Eu poderia ter só deixado a moeda parada, ter comprado meus R$ 100, e de valorização eu teria 8% em um mês, só de valorização da moeda. Porém, ao invés de você deixar a moeda parada, eu também posso ter o recolhimento de taxas. Ou seja, em taxas eu recolhi aqui, ó, 0,61 centavos praticamente. Aqui já está arredondado no reverte, porque aqui, ó, tá 60,08 aqui.
aqui já subiu a casa decimal para 61. Então, em vez de você deixar a moeda parada, você deixa ela valorizando, porque estamos em bull market, e aí você também recolhe as taxas. Aqui eu estou fazendo aporte mensal para poder ver aqui a questão da valorização que eu vou ter juntamente com as taxas. Voltei, galera. Tinha parado aqui para atender um cliente. Então, aqui eu estou fazendo um aporte mensal, né? Como acabou de dar um mês, eu vou alocar mais R$ 100 aqui na pool. A gente tem uma meta aí de passar dos R$ 1.000 nessa pool de liquidez para ver a longo prazo. Essa moeda, galera, VVV, na análise aqui, ó, deixa eu puxar ela aqui. Ela tá em uma bandeira de alta aqui, né, mano? Ó, desde abril, né? Esse ano ela tá numa bandeirona gigantesca. Desde lá do fundo, lá, ela explodiu, ó, em mais de 100%, 152%. Traçou a Fibonacci, né, ó, topo, fundo do movimento, tá segurando em 0,5 aqui, ó. Tá em 0,5 aqui, ó. Tem aqui a lateralizada, tem os fundos, né, ó, fundo e fundo, certo? E aí, por enquanto, é bandeira de alta, galera. Se esse candle de hoje, ele se perder no meio do caminho aqui, ó, e aí, ó, tá vendo que aqui é fundo? Né? Aqui é fundo, ó, fundo, e aqui é a lateralizada, aqui também é um fundo. Deixa eu tirar esse negócio aqui, beleza. Ó, fundo. Se acontecer do de hoje, ele tá aqui vindo bater 0,5. Nós fecharmos a baixa aqui, ó, desse fundo aqui, ó, a gente faz um pivô de baixa nesses fundinhos aqui e vem buscar a região de Golden Pocket. Descaracteriza a bandeira de alta na valorização do ativo. Não estamos falando na valorização de taxas, né? O retorno que você tem de taxas. As taxas a gente já viu que vai dar 3, na média aí de 3 a 3,5%, tá? Por mês. Então, como a gente está na bandeira de alta, se confirmarmos aqui a bandeira, como que a gente vai confirmar a bandeira? A gente tem que negar aqui a recusa que caiu de 0,5. Como ainda não fez pivô de baixa, isso aqui não é descaracterização de uma bandeira de alta. Então a gente já está voltando. Amanhã a gente fecha acima de 0,5 de FIB e vai buscar as regiões inferiores. Lembrando que isso aqui é uma cunha, né, ó, descendente, tá? Cunha descendente rompe para cima. E aí vai caracterizar e confirmar nossa bandeira de alta. A gente vai pegar o mastro, vai colocar na recusa aqui. E a projeção aí, ó, é a extensão de Fibonacci acima aqui, ó, de 0,618 de Fibonacci. Que vai dar aqui em seus 7,40 doleta. Então, de onde nós estamos até 7,40 dólares, vai dar aqui, ó, mais ou menos uns 118% de valorização da moeda. Caso isso aconteça, o que vai acontecer na minha pool? Vai acontecer o seguinte, galera, eu vou ter que fazer o inverso. Aqui vocês viram, deixa eu entrar no revert aqui, que eu tive que vender um pedacinho de VVV do token para comprar mais o USDC, né? Para poder equilibrar. Se a moeda valorizar muito, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter que vender um pouquinho do VVV e comprar mais o USDC. Se a moeda descaracterizar aqui essa bandeira de alta e vir buscar regiões inferiores, como por exemplo a região de Golden Pocket, fazendo um pivô de baixa nesses fundos aqui, ó, vindo buscar aqui mais para baixo, para confirmar que esses topos aqui que foi rompido como um suporte, aí o token iria desvalorizar aí, ó, os seus 20 e poucos por cento, né? Então, o que ia acontecer? Eu teria que fazer ao contrário. Vender o SDC, cadê? Tá aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Em vez de eu começar a vender VVV para comprar o SDC, seria ao contrário. Eu venderia o SDC para comprar mais token VVV, porque ele estaria em queda, para poder equilibrar a pool e ficar aqui nos 50%. Por que deu erro aqui, mano? Pera aí, voltou. Ó, entendeu? Tô com 9 dólares. 9,7 dólares. O equivalente em VVV é 2,56. Se começar a cair, eu teria que equilibrar a pool, iria vender um pouco dos dólares e comprar mais VVV. Lembrando, tá, ó, a gente começou a nossa pool com
Aqui é porque está mostrando a valorização de hoje, galera. Porque como a moeda subiu muito desde quando nós comprou, então ela está aqui em 9,72 doleta. É por isso que eu gosto de fazer o meu controle arcaico também. Por quê? Porque o que eu entrei foi, na verdade, o equivalente ao dólares. Por quê? Porque foi 50%, 50%. 50% do token, 50% de USDC. Ou seja, 8,47 dólares. Como o VVV valorizou, né, eu tive que vender um pouco dele para poder comprar mais dólares e equilibrar a pool em 50%, 50%. Ou seja, 9 dólares e o equivalente a 9 dólares na moeda VVV. Por isso que agora eu estou com 2,56 VVV e antes eu estava com 2,74. Porém, isso é oscilatório, vai de acordo com a valorização da moeda. Eu estou gostando dessa pool aqui, por quê? Porque por mais que a moeda valorize muito, eu comece a vender as moedas, eu vou ficar tudo dolarizado. Então, ainda assim, o dólar é estável, é uma moeda, né, dominante. Então, eu não vou ter tanta desvalorização. É por isso que tem o detalhe das pools, né, galera? De você ver o par que você vai montar. Porque tem como eu montar o par, em vez de, por exemplo, ser VVV com dólares, eu colocar um outro token. Aí eu poderia vender todo o VVV que está valorizando e comprar toda a outra moeda que está despencando. O problema é quando as duas moedas estão aí numa tendência ruim, que aí, digamos que os meus 18 dólares poderia ser desvalorizado em 50%. Nesse caso, como ele está equilibrando com dólares, então eu não teria tanto risco assim na posição. Por isso que a gente está fazendo os aportes mensal e vendo, fazendo aí o nosso relatório mensal. Por quê? Porque aqui eu tive 3,6% de retorno em taxa e com a valorização das moedas eu tive 8%. Então, de valorização total, aí vamos dizer que eu tive o equivalente a uns 11% no mês. Porém, dependendo do par de piscina que você faz aí de pool, né? Se você joga um outro token CC dólares, acontece de você, às vezes, ficar 100% em um token, só que esse token está caindo muito. Então, não adianta nada você ter 3% só de retorno em taxa, você não vai ter a valorização do token, porque ele está despencando, e aí você vendeu todo um token que você tinha aqui, né? Subiu e o outro caiu muito, só que você ficou 100% no que tombou, e aí, digamos que de 3% que você teve de retorno de taxa, ainda assim não foi compensatório, porque os seus 100 reais virou tipo 80 reais. Ainda assim não foi compensatório, né, galera? Porque se você ficou 100% em um token, você tinha 100 reais. Nesse caso aqui eu tô com 111, né? 11% de valorização. O que vai acontecer? Se um token derreteu muito, você só recebeu 3% de taxa, só que os seus 100 reais se transformou em 90 reais, é o que é o chamado de impermanente loss, que você está tendo prejuízo. Se você fechar a sua pool. Lembrando, galera, que essa pool aqui ela é infinita, tá? Eu coloquei ela com range infinito. Eu não estipulei um range para ela, eu montei ela infinitamente. Então, não tem como ela sair de dentro do intervalo. É por isso que é possível ficar tanto 100% em VVV, quanto 100% em USDC. Então, digamos que se a moeda derreter muito, mais de 50%, eu iria vender todos os meus dólares para comprar todos os dólares em VVV, porque está caindo muito. E aí, teria que verificar com essa queda do token se iria compensar ou manter a piscina ligada a pool de liquidez, porque se o token, né, começar a derreter muito, mais compensatório é eu sair fora e vendê-lo para mim não começar a ficar no prejuízo, porque se você tem 100 e começa a ficar em 90, 85, você já vai estar desvalorizando 10, 15% da sua posição. Então é tudo uma questão de análise. É por isso que tem o pessoal que monta pool de liquidez, não entende muito bem e na verdade fica no prejuízo. Ele está tendo um retorninho em taxas, só que o token está desvalorizando porque o par que ele escolheu é ruim, né? E dependendo do token, é um token que oscila muito, que tem uma desvalorização, uma valorização muito absurda, e o cara acaba ficando no prejuízo. Então, quem não entende muito de pool, de liquidez, eu aconselho a pessoa a fazer pequenos aportes e entendendo como que funciona a valorização. Por quê? Porque você vai ter recolhimento, o recolhimento aqui, ó, de taxas, o que você vai ganhar de taxas diário, né? Total de FIIs aqui, ó, que eu tive. Porém, tem a questão, o token está valorizando,
Ele está valorizando? É interessante você montar a pool aqui ou ele está desvalorizando? Porque se ele estiver desvalorizando, é bom você esperar o pullback para você montar a pool, porque aí ele vai valorizar junto com as taxas. Lembrando que quanto mais ele estiver valorizando, mais ele estiver no hype, mais pessoas vão estar transacionando esses tokens. E aí as taxas irão aumentar. No momento, como ele está lateralizado aqui na bandeira de alta, aqui, ó. Como ele está nessa lateralização, qual é a lateralização? Essa aqui, ó. Essa aqui é a lateralização da bandeira aqui, ó. Bom, isso aqui é uma lateralização até ele decidir se vai confirmar ser uma bandeira para estourar ou se ele vai buscar um pullback mais agressivo para confirmar aqui os topos rompidos nesse mega pivô de alta que fez e aí sim continuar a brincadeira. Então, se for bandeira, ótimo. Se não for, a gente faz o que aqui? Aporta mais, aumenta a posição da pool para você ganhar depois com mais taxas e mais valorização. Então, é uma coisa chamada de estratégia. Por isso que é bom você entender o funcionamento. Por quê? Porque quando tiver muitas pessoas utilizando o token, ele está num hype, está numa explosão, tem mais pessoas precisando de pool de liquidez, porque mais pessoas estão transacionando, trocando o SDC por VVV. E aí as suas taxas diárias vão aumentar, né? Como eu acompanho todos os dias, existe alguns dias aqui, logo quando eu montei no começo, nas 2 primeiras semanas, que eu estava ganhando aqui papo de 3 cents de USDC e 2 de VVV. Ou seja, em vez de 2, né, o equivalente a 2 cents por dia, eu estava ganhando 5, 6 cents por dia. Então, quanto mais você vai aumentando, tanto a sua pool quanto a questão do token, se ele está em um hype, você vai ganhar mais taxas. Então, no começo aí que você está montando pools, você tem que ficar despreocupado com a questão do quanto de porcento você está tendo de retorno e sim aumentar os seus aportes mensais. Por quê? Porque quanto mais aportes você vai fazer, você tem uma meta de deixar essa, digamos que essa piscina aí, então logo logo você vai ter um retorno exponencial. Porque se você está tendo um retorno, você tem 1.000. Lembrando, galera, que eu não reinvesti as taxas ainda, tá? Então a minha posição, ela está aqui ainda, digamos que no que eu fiz. Eu não fiz um novo aporte, eu ainda vou fazer, possivelmente entre essa semana e a semana que vem. Por quê? Porque a gente paga primeiro as contas para depois montar e ficar relax. Não adianta você montar isso aqui, tiver no prejuízo e ter que fechar no prejuízo. Aí você vai transformar o impermanente loss no permanente loss, porque você saiu no prejuízo. Então, eu vou aumentar aqui o que é chamado de juros compostos. Você aprendeu isso lá na quinta série, tá ligado, né? Foi na quinta? Ixi, acho que não foi na quinta, não. Na quinta eu acho que eles não aprendem juros compostos, não, mas beleza. Porque aqui é o juro simples, eu estou ganhando 3%. O juros composto é o quê? Eu vou aumentar. Então, digamos que eu coloquei 100. Vou ganhar 3%. Foi R$3. Isso só de taxa. Se eu pegar essas taxas e aumentar, o que eu vou ganhar? Vou ganhar 3% em cima de 103. Então, já vou ganhar 3,9. No outro mês, eu vou ganhar 3% em cima de 106. É o que é chamado de juros compostos. Que você vai aumentando a quantidade da sua posição e assim os seus 3% que você ganha não vai ser mais sobre R$100. Aqui já vai ser sobre R$109. E aí você vai aumentando. Daqui a pouco, vamos lá, se você tem 1.000. Isso, galera, uma pool, um token que é estável. O mais estável que tem é Ethereum e BTC. Porém, eu estou fazendo com outros tokens, digamos que mais arriscado, porque nós estamos em um bull market. Porém, você tem que fazer a sua análise. Eu não dou indicação de compra e nem de montagem de pool. Apenas estou demonstrando, né? Tem aí a playlist de pool, como você montar, como que você fazer aí na Uniswap, na V3, como pesquisar na DeFi Lhamo Token, para você ir fazendo o seu estudo. É por isso que a gente faz aportes pequenos para você ir fazendo uma análise mensal. Tem pessoa que acha que vai colocar a grana aqui, em 6 meses vai ficar milionário, quebra a cara, né? Então você coloca aqui, ó, 1.000, aí você tem 3%, aí você tem um mês, certo? Aí você tem, ó, 2 meses. Aqui eu estou contando só taxa, não estou contando valorização da moeda. Aí você tem aqui, ó, 3 meses, 4 meses. Aí você tem aí, ó, 5 meses. Ó. Aí você tem 6 meses. Eu coloquei 4%. Bom, é 3,6. Vamos colocar 4 aqui. Ó. Vou colocar de novo porque eu não gostei. Então, vamos lá. Mais 3%. Eu coloquei 4 em 1. Acabei não vendo.
2 vezes, 3 vezes, aí ó, 4 vezes, 4 meses aqui já, tá, ó, 4 meses, né? Aí tem os 5 meses, certo? Vamos dizer que a gente vai deixar um ano, mas não vai ser um ano, vamos deixar só 6 meses, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar ainda esse bull market, mas eu acredito que vai até o final do ano facilmente. Então, ó, você já teria só de taxa o equivalente aí a uns 20% em 6 meses, né? Sem contar que aqui você vai estar aumentando os seus aportes. Aqui, eu estou fazendo uma comparação, se você colocou R$ 1.000 e deixou apenas, e foi só recolhendo as taxas e reinvestindo na pool. Então, você teria aí, ó, 1.194, que ia dar aí praticamente 20% do retorno só em taxas. Como está tendo aí um retorno de 10% de valorização, quando a moeda explodir, você pode ter dobrado o seu capital com a valorização do token e ter ganhado mais aí 20% só em taxas do seu capital inicial que você investiu. Então, em vez de você só ter dobrado, né, seus 1.000, que seria 2.000 com a valorização do token, você teria ganhado aí mais 20%. Então, seria o equivalente a 120%. Isso se você tiver pegado um par interessante. Eu peguei aqui dia 26, está praticamente no 0 a 0. Ó. Dia 26, ó, estava aqui ó, em 3,20. Certo? Dia 26, foi dia 26 ou foi dia 27? Não, faz um dia 26, isso mesmo. Ó, 26, tá aqui, ó, 3,5 mais ou menos, né? Ó, que foi no meio aqui que a gente pegou no dia 26, ó. Então, a moeda que eu comprei aqui para montar a pool, que é a BBB, né? Comparando aqui com o preço de hoje, ó, eu ainda tenho 15% de valorização dela aqui, ó, porque eu peguei ela aqui a 3,5 e hoje ela tá 3 e pouco, então tem 15%. Se for uma bandeira de alta e ela estourar, eu vou começar a ter uma valorização muito maior. Então é isso aí, galera. Só demonstrando para vocês como que está a pool e logo, logo a gente vai aportar mais na mesma pool. Lembrando que aqui eu tô com a taxa de 0,3%. Essa BBV, se eu não me engano, tem a de 1% também. Depois eu vou fazer um teste montando aqui na de 1%. Deixa eu colocar para vocês aqui rapidão, ó, como se eu fosse criar, né? E tem duas possibilidades de montar com essa moeda, tanto de 3% quanto a de 1% de taxa. Ó. Aqui eu montei na rede da Base, né? O VVV. Vou colocar aqui, eu vou filtrar para a rede da Base aqui. Cadê? Base aqui, ó. Aí foi o SDC com VVV. Aqui vai aparecer já o VVV. Lembrando, galera, que você tem que copiar o contrato do token lá na CoinMarketCap aqui, né? Para você não colocar token fraudulento. Tem que ficar ligeiro. Lá a gente demonstra lá na playlist, né, mano? Ó, aí vai estar aqui, ó, nível de tarifas, né? Eu montei na maior que tinha. Por quê? Porque tem 63 mil dólares bloqueado aqui, né? Ó, total valor bloqueado aqui, TVL. 63 mil dólares bloqueado. E o de 1% tem só 10 mil, né? Eu montei inicialmente nessa, porque essa daqui é a que está ligada há mais tempo. Eu vou fazer um teste depois, colocar aqui mais R$ 100 nessa de 1%, para mim poder ver qual que vai pagar mais. Eu sei já que essa de 0,3 está me dando um equivalente a uns 3%, né? Na verdade, deu 3,6% no mês. Possa ser que essa de 1% me dê uns 4,5% ao mês. Vai aumentar um pouquinho. Então você tem que fazer um teste. Tem outras aqui, ó, que você pode ver que tá zero. Tem ó, 1 centavo aqui, ó, quem montou a 0,03. Mas não é interessante você montar uma pool aqui que não tem nada, né? Fora que no Defalhama, você colocando lá, tem vídeo explicativo aí que no Defalhama tem como você ver desde quando essa pool tá ligada. E essa daqui, galera, tá ligada desde o lançamento do token. Exatamente, desde o lançamento do token. E foi justamente em janeiro. Não, foi janeiro não, foi março desse ano mesmo. É bem novo, na verdade. Março de 2025? Se eu não me engano, foi janeiro, mano. Vou confirmar na CoinMarket aqui rapidão. Porque aqui eu tô vendo pela Bybit. Eu não sei se ele foi lançado na Bybit, ele foi lançado em março, mas eu acho que não foi na mesma época que lançou não, hein? Se eu não me engano, eu tinha visto lá quando eu montei que já tinha uns 4 meses. Então foi em fevereiro. Foi em fevereiro e lançou na Bybit em março. Deixa eu confirmar aqui, entrando na CoinMarket. Espera aí. Aí, galera, abriu. Ó. Coloca aqui na CoinMarket, né? A questão do contrato lá, ó, você tem que comprar esse contrato aqui, ó, para colocar lá na Uniswap, para não entrar em token fraudulento e montar uma pool, ó,
perder a grana, né? Então tem que ficar ligeiro aí, né? Foi lançado em janeiro, galera. Ó. Galera, tá aqui, ó. 27 de janeiro. Então, aqui eu montei, já tem aí 4 meses. Lançaram e montaram a pool. Beleza? Então, tem os macetezinhos. Tem a playlist aí informando alguns detalhes, galera. Qualquer novidade, só deixar nos comentários que a gente tenta sancionar aí as dúvidas. Show? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.